Eu gostaria de saudar a todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do nosso único e Salvador Jesus Cristo, e dizer que é, motivo de grande alegria o poder estar com você aqui nesta noite, para passar mais uma ministração da palavra do Senhor. Há algum tempo já nós não ministrávamos no nosso canal, nós não gravávamos uma mensagem. Mas Deus nos concedeu a graça de retornarmos nesta noite. E a partir de agora, pelo menos 2 vezes na semana, nós estaremos enviando uma ministração. Mas antes de começar esta ministração, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Clica nesse botãozinho vermelho logo aí abaixo e então aparecerá um sininho das notificações. Clica ali no sininho, em todas, e todas as vezes que nós estivermos postando uma mensagem, você estará recebendo a notificação, estará sendo avisado que mais um vídeo foi postado. E então você estará sendo abençoado. E no final, você dê o seu like ou o seu dislike, se você desconcordar da ministração. Não deixe de dar o seu joinha, então. E, sendo abençoado, passe também a outros irmãos que com certeza você vai estar abençoando também. O texto da ministração desta noite, ele se encontra em Ezequiel 37. Ele foi escrito em um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel. Nesse período em que esse livro foi escrito, foi no tempo em que Ezequiel estava cativo na Babilônia. Eles passaram lá, o povo de Israel passou lá um período de 70 anos sofrendo, amargando a escravidão imposta pelos babilônicos, pelos caldeus. Então, sendo assim, o povo de Israel estava em grande sofrimento. Eles haviam, por causa da idolatria, perdido o direito do templo que foi derrubado. Todas as suas mobílias foram saqueadas. O templo foi queimado, a cidade foi queimada, os muros foram derrubados, as portas das cidades foram queimadas. O povo que não foi levado para a Babilônia, os que não foram transpassados na espada, mortos, ficaram em grande miséria. Nessas levas, na primeira leva, por exemplo, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados na primeira leva de escravo para a Babilônia. Ezequiel já vai na segunda leva de escravo. Quando ele chega na cidade de Babilônia, Daniel já está brilhando por causa da misericórdia de Deus. Mas Ezequiel era um escravo. Quando começa o seu livro, ele começa dizendo que teve visões de Deus quando ele estava na margem do rio Quebar. Ele estava ali junto com os cativos de Judá. E ele olhou para o céu, e ele diz que quando ele olhou para o céu se abriu, e ele teve visão de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele era um escravo na margem do rio Quebar, lá na Babilônia, e de repente, mesmo sendo escravo, ele decidiu olhar para o céu, e os céus se abriram. O que Deus já quer começar dizendo aqui para nós nesta noite? Que mesmo no momento da escravidão, se você decidir olhar para o céu, a habitação de Deus, aleluia, os céus se abrirão para você. Não importa o estado em que você esteja, se você é vaso, Deus quer te levantar. Ele quer te desemborcar e derramar o verdadeiro azeite em você. Porque a Bíblia diz que o espírito do homem é a lamparina de Deus. É onde ele derrama o seu azeite, ou seja, o seu espírito. Mas voltando lá a Ezequiel 37, quando ele vai ter uma de suas experiências com Deus, que foram várias, mas aqui no 37 ele narra uma que é profunda, que fala sobre o vale de ossos secos, um texto muito conhecido. E Ezequiel 37, verso de número 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse é o verso primeiro. Ele diz que
veio sobre ele a mão do Senhor e o conduziu, levou e o deixou num vale que estava cheio de ossos. Irmão, um vale já não é bom. Imagine cheio de ossos, ossos secos. Foi o lugar onde ele esteve. O interessante é que quando nós estamos buscando a Deus, a sua unção, a sua condução da nossa vida, nós achamos e esperamos que Deus irá nos levar aos melhores lugares, às grandes catedrais, aos grandes templos, às multidões, né? Aos lugares belos. Nós achamos que Deus irá fazer algo semelhante, mas aqui ele está mostrando algo completamente diferente. Ele pega Ezequiel, ao invés de levar lá dentro do templo de Nabucodonosor, ao levar para o centro da cidade, não. Ele leva Ezequiel e o coloca num vale, porque é num vale onde nós vemos a nossa verdade, o nosso estado, ou o estado da nossa pessoa, do nosso pessoal, o estado da nossa família. É quando estamos no vale, é que nós vemos tudo o que está acontecendo verdadeiramente. No vale não tem maquiagem, não tem como embelezar o vale. No vale estão as nossas verdades. É por isso que o cristão, ele está de vez em quando sendo conduzido ao vale, para que ele se lembre de suas raízes, da onde ele saiu. Então Deus levou ele lá, o Espírito do Senhor levou e o colocou no meio de um vale, o pôs lá. Ezequiel pode ter espantado, mas o que Deus quer comigo num lugar desse? Irmãos, servir a Deus, como eu já disse, nem sempre é estar nos lugares mais belos. Se lembra de Jesus? Final do capítulo 3 de Mateus e o início do capítulo 4. Diz que sendo ele batizado, né, ele foi conduzido, veio sobre ele o Espírito do Senhor, quando ele sai das águas, em forma de pomba. Depois disso, o Espírito o conduz para o deserto. Está entendendo isso, meu irmão? O Espírito não levou para dentro de Jerusalém, não levou ele para sair operando sinais e prodígios, não. Primeiro lugar para onde o Espírito o conduziu após o seu batismo, está lá no capítulo 4 de Mateus, foi para o deserto. Foi no deserto. Se lembra da onde também João Batista vinha anunciando a mensagem do arrependimento? Ele vinha do deserto para a cidade, para a beira do Jordão. Então o início é sempre no deserto. Jesus foi, João Batista esteve lá. E quando Jesus chama os seus discípulos ali, antes da oração sacerdotal, ele vai dizer algumas verdades para ele. Ele vai dizer assim, olha, bateram na minha face quanto mais na vossa. Então ele estava mostrando a realidade do Evangelho, a realidade da sua palavra, e que nem tudo é maravilha. Entenda isso, meu irmão, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, por um momento de vale. Isso não quer dizer abandono de Deus, isso não quer dizer que Ele te deixou, não. Se Ele permitiu, Ele estar com você neste vale, e Ele quer te dar uma experiência. Então Ele levou Ezequiel, e o verso de número 11 vai dizer quem eram esses ossos, que esse vale estava cheio de ossos. Versos 11 diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ele pegou, ele levou para aquela montoeira de ossos jogada no meio do vale. E ele depois diz, esses ossos são a casa de Israel. Era um povo que estava lá. Era o seu povo que estava lá naquele estado. O verso de número 2 diz assim, me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos.
E o Senhor fez o profeta andar em redor deste vale. Olha que coisa tremenda. Fez ele passar em volta do vale. E ele observou que eram muitos ossos e o estado deles era sequíssimo. Como os irmãos bem sabem, da estrutura corpórea, da estrutura do corpo humano, a última parte a se deteriorar são os ossos. E se ele estava sequíssimo, é porque já estava em estado terminal, já estava sendo corroído. E quando ele está andando ali em volta, ele pôde identificar tudo isso. E aí Deus faz a pergunta do verso 3. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. A situação era tão terrível, aquela visão era tão pavorosa, que o próprio Deus perguntou, poderão reviver estes ossos? Ele teve dúvida. Senhor Deus, tu sabes. Olha, Deus sabe de todas as coisas. Voltando ainda no versos 2, ele vai andando e vai vendo a situação. Agora era um vale muito grande. Deus poderia ter falado a Ezequiel, não ande em redor, ande pelo meio do vale, porque o caminho será mais curto para você chegar do outro lado. Mas Deus disse assim, não, ande em volta do vale. Sabe por qual motivo, meu irmão e minha irmã? Você que me ouve, me assiste nesse instante. Ele fez o profeta andar em volta e não passar pelo meio do vale, porque para passar pelo meio do vale ele teria de pisar nos ossos. Aleluia. E o verso de número 11 que nós lemos diz que esses ossos eram a casa de Israel. Para ele passar pelo meio desse vale, ele tinha que pisar nos seus irmãos, nos filhos de Israel. Ele tinha que caminhar por cima dele. E Deus não levantou ele para aquilo. Deus o levantou para um outro propósito. O que Deus quer dizer com isso? Talvez neste vale que você se encontra hoje, alguém te pisou, alguém te humilhou. Muitos que deveriam trazer uma palavra de restauração passou por cima, desconsiderando o seu estado, a sua dificuldade. Mas eu quero te dizer nesta mensagem, que Deus tem um profeta para a tua vida. Muitos passaram por cima deste vale de ossos, viu você caído, viu você prostrado, e ao invés de liberar a palavra restauradora, passou por cima. Deus sabe da sua estrutura, Deus sabe como você se encontra hoje. Por que será que Deus me mandou gravar essa mensagem hoje? Talvez só por causa de você que está me assistindo. Você está neste vale, nessa dificuldade, e os que passam, ao invés de passarem ao redor e ver a situação e se compadecer, passam por cima. Mas eu quero te dizer que Deus nesta noite, neste dia, levantou um profeta para andar em volta do vale, para ver a situação, não no sentido de julgar, mas para profetizar sobre ele. No verso de número 4, Deus vai dizer assim, profetiza, filho do homem, profetiza, e dize a esses ossos secos, aleluia, glórias a Deus, e dizes a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É isso que você precisa, ouvir essa palavra, por mais que seu estado seja caótico, seja de dificuldade. Deus não levantou o profeta para pisar em você, mas para liberar a palavra de vitória sobre a tua vida. Por isso eu estou aqui ministrando esta palavra, para dizer que essa situação sua não é o final da tua jornada. Se hoje você está prostrado, se hoje você está caído, Deus está mostrando para Ezequiel, para mim, para você, que há esperança no meio do vale, aleluia. No meio da pandemia, no meio das dificuldades, há esperança sim.
É a palavra, profetiza a palavra, determina a palavra, determina a mensagem de Deus na sua vida, no seu ministério, aonde foi a queda, lembra-te e retorna, aonde foi o problema, Deus está com você neste vale. Ele diz assim: quando passares pelas águas, ali eu estarei contigo. Quando pelo fogo a chama não te consumirá, não arderá em ti, e pelos rios eles não te submergirão. Ou seja, Deus está conosco nas águas, no fogo, nos rios, em todas as situações Deus está conosco. Não tema, porque a mão dele está sobre você, está sobre a sua casa. Hoje nós vivemos dias de temor, de pavor, em que as pessoas estão apavoradas, com medo do vírus, do coronavírus. Quem ainda não pegou está aí fugindo de um lado para o outro e não há onde se refugiar. Ah, sim, o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está de olho em você. Então o profeta, ele não pisa nos ossos, porque aqueles ossos não tinham valor para Nabucodonosor, não tinha valor para os caldeus, para os babilônicos, mas aqueles ossos tinham valor para Deus. Aqueles ossos não podiam voltar para Deus, mas Deus poderia ir até os ossos. O interessante de tudo, olha o que é o amor de um pai. O povo de Israel pecou, e pecou, e pecou, e virou as costas para Deus, e fez tudo para provocar a ira de Deus. Quando o templo foi derrubado, a arca desapareceu, os utensílios foram levados todos para a Babilônia, o povo foi levado escravo para a Babilônia. Deus não ficou lá em Jerusalém, não tinha motivo para ele estar lá, porque mesmo o seu povo indo para o cativeiro, ele o amava, e o povo foi com a promessa de restauração. Quando o povo foi para o cativeiro, Deus foi atrás do seu povo. Ele esteve o tempo todo com o seu povo. Era uma disciplina, o povo precisava passar por aquela disciplina, entenda isso. Hebreus capítulo 12 fala acerca da disciplina de Deus. Diz: filhinho, não desmaieis quando por ele for corrigido. Eles precisavam passar, mas não passaram só, Deus estava lá. Deus levantou um profeta e disse: vê o estado, anda em volta, não pise. Esses ossos têm valor, é o meu povo, aleluia. Esses ossos têm valor, você tem valor, a sua casa tem valor, o seu ministério tem valor. Você pode ter caído na prostituição, no roubo, na bebedeira, seja onde for. Hoje um profeta se levanta para dizer a você: você é povo de Deus. Ele está preocupado com você, e ele me manda profetizar na tua vida nesta noite, e eu profetizo em nome de Jesus: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e começa a haver um reboliço no meio dos ossos da sua vida, e cada osso comece a se unir ao seu osso, e comece a vir sobre você os tendões, as peles, a carne, e depois que se colocar de pé, que vem o Espírito de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, que vem a graça de Deus, o poder de Deus sobre você, e te ponha de pé em o nome de Jesus. Esse texto é muito profundo, e essa mensagem é para você. Deus me mandou gravar para você, e eu estou gravando, para dizer que você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Não pise nos ossos. Eles são o povo de Deus. Tem alguém de valor no meio desse vale. Anda em volta, Ezequiel, porque lá dentro está o meu povo. Verso de número 11. Esses ossos são toda a casa de Israel. E depois de passados 70 anos, começará o processo de libertação, ainda que eles demorarão mais um período lá, como no tempo da rainha Esther. Somente nesse tempo é que eles decidirão voltar mesmo,
depois através de Neemias, né? Em torno de 20 anos depois começa então o processo de retornar, mas eles cumprem os 70 anos com Deus lá, manifestando a sua glória, através de Sadraque, Mesaque e Abdinego, através de Daniel e também através de Ezequiel. Deus em nenhum momento do vale deixou o seu povo desamparado. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você que independente da sua situação, Ele está com você. Ele te ama. Hoje Ele te mostrou o vale, mas também te mostrará a tua restauração. E a restauração do seu ministério, a restauração da sua casa. Eu quero finalizar orando a Deus por você, dizendo assim: Pai, que no poderoso nome de Jesus, a sua glória, o seu poder venha sobre esta pessoa que me assiste. Talvez ela estava enfraquecida, doente espiritualmente, ou com problemas, Senhor, no seu ministério. Mas eu quero profetizar o vale da vida dele, vale de osso seco, ouvir a palavra do Senhor e ser restaurado e se coloque de pé. Eu quero abençoar esta pessoa, eu quero abençoar a casa dela, eu quero abençoar tudo que é dela, em nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu santo nome, meu Deus, eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa ministração possa te colocar de pé. Sendo abençoado, não fique só com você. Passe a outros irmãos também. Ajude a divulgar este canal. É para a glória do nome de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Amém.